E aí, vamos lá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Carreira em TI. Aqui nós discutimos estratégia para você se destacar no mercado de TI e ser desejado pelas empresas. Meu nome é Johan Rodrigues e o tema de hoje é Sprint que gera valor. Então vamos lá? Bom, se a gente falar sprint que gera valor, fica muito amplo, né? Poxa, mas o que é valor? Né? E essa é uma pergunta que você tem que colocar no seu dia a dia. O que essa sprint vai gerar de valor, né? Qual que é o valor esperado, né, do resultado aqui que vai ser gerado nesse sprint? E um ponto que eu acho muito importante é quando a gente pega a palavra, enfim, o valor ali, ele vai sempre ser subjetivo, né? Então, aí vem um dos primeiros pontos que é enxergar, né, na visão do nosso cliente, o que ele está enxergando como valor. Isso vai conduzir todo o nosso vídeo e isso vai ser extremamente importante, não só para o vídeo, mas para a tua carreira, para o teu dia a dia, para o teu trabalho. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo de valor. Se eu vou num caixa eletrônico, 24 horas, enfim, e vou sacar R$200, escolho lá uma nota de 200, vai me gerar uma nota de R$200 e eu vou poder comprar coisas com o valor de R$200. Ponto. É um valor numérico, exato. Agora vamos trazer isso para um cenário de software. Meu cliente vai me pedir, eu preciso que a tela do sistema X ela seja mais rápida. Nossa, se você conseguir, Johan, deixar essa tela mais rápida, vai me gerar muito valor. Olha que bacana. Aí eu me empolgo, falo assim, nossa, vai gerar valor mesmo, já vou codar, já vou, enfim, fazer um requisito ali para deixar mais rápida. Só que, cara, parece básico, né, mas faltou uma pergunta. A tela ser mais rápida em si, gerar valor, ela pode ter N formas de se fazer isso. Então, vamos perguntar para o cliente. Cliente, peraí, bacana, vai gerar valor, mas quando você fala mais rápido, é o tempo de carregamento? É o processo até chegar a essa determinada tela? O que você quer dizer com mais rápido? Aí o cliente vai aprofundar um pouco mais e a gente espera, né? Vai deixar mais explícito o que é mais rápido, né? Porque o valor ali nesse contexto é a tela ser mais rápida. Aí a gente pega que é o tempo de carregamento. Ok, então agora todos os meus esforços do time vai ser orientado a deixar mais rápido aquela tela, né? Então é muito bacana você aprofundar um pouco mais, você tirar uma máscara, que eu gosto de falar uma coisa que é meio pesado, mas tirar a máscara do óbvio, né? Se em algum momento alguém te falar alguma coisa, não, mas isso é óbvio, né? Aí me desculpa, mas a pessoa é muito arrogante, porque todo mundo que falar, isso é óbvio, tá querendo que você entre lá dentro da cabeça dela, enxergue aquilo que ela pensa. Baita arrogância, então, lógico, é a minha opinião, mas tem que ir preparado assim, no dia a dia, se você quiser de fato enxergar o que é valor, né, na criação de sistema, na criação de um produto digital, enfim, no geral, tem que deixar a máscara do óbvio de lado. Você vai dar a cara para bater, você vai sim fazer perguntas bobas, né? Mas o principal é não ter subentendidos, é você de fato se preocupar com o que a outra pessoa quer, precisa, enxerga valor, né? Isso é de extrema importância. Então, feita essa introdução, eu quero trazer aqui para você um exemplo prático, tá? E o que é esse exemplo prático? Armadilha do valor. Então aqui eu vou dar dois exemplos, um na ótica do cliente, né, que contratou uma empresa para desenvolver o software ali, apoiar, né, a startup a sustentar o software dela, né, o aplicativo dela. E uma outra visão de valor na visão dessa empresa que foi contratada, beleza? Então vamos começar pela visão da startup. Então por que eu falo armadilha de valor? Vamos pensar, essa startup é um aplicativo de compras, né, de lista de compras,
tem N funcionalidades ali, né, várias formas de utilizar. E essa startup estava com a necessidade de criar uma nova vertente ali dentro do aplicativo, né, algumas novas funcionalidades para experimentar até um público específico, né. Beleza, aí foi contratada essa empresa, e essa empresa foi lá, fez o entendimento superficial, entendeu mais ou menos qual era o objetivo, né, aonde iria chegar. Ok, estimou ali que levaria mais ou menos umas 3 sprints para formatar aquela funcionalidade, para colocar no ar. Colocar no ar assim como algo que de fato iria gerar valor, né, para o cliente. Ok, e o orçamento ali de 100 mil reais. Ok, fechado o negócio, pau na máquina, beleza. Aí o que aconteceu? Nessa estrutura ali tinha um PO, mais 3 devs trabalhando, e olha só como que é uma armadilha. Foi estimado 3 sprints, só que a interação ali do cliente, enfim, a dinâmica, tudo proporcionou que ao invés de ter que utilizar o tempo de 3 sprints, foi possível reduzir para 2 sprints. Olha que bacana, é difícil isso acontecer. Mas a dinâmica, a mente aberta, a parceria era tão forte ali que conseguiu, de fato, né, reduzir esse tempo, esse time. Mas não é porque fez muito rápido, mas de fato foi fazendo esse trabalho de valor. E conseguiu reduzir. Olha que bacana. E nessa oportunidade, esse é o caminho feliz, é o que deu certo. Mas olha só o que poderia acontecer se o Product Owner, a equipe, não tivesse ligado ao valor que a empresa estava buscando ali naquelas funcionalidades, naquela versão do aplicativo, vamos falar assim. 3 sprints, certo? Beleza. Na prática consegui reduzir para 2. Então vamos lá, de 100 mil, uma conta bem rasa aqui, né? Economizou 33.034, certo? Economizou uma sprint. Olha que bacana para startup, economizou. Só que, se a equipe não tivesse ligado no valor que era esperado pela empresa, até ajudando a conhecer um pouco mais e identificar onde iria gerar valor mesmo, o que poderia ter ocorrido? Se tivesse executado as 3 semanas, né, e para isso a equipe teria que acabar fazendo algo que infelizmente acaba sendo rotina, que é o quê? Ali no caso prático, a equipe estava acompanhando de perto todo o time, dev, PO, cliente também pedindo reporte ali e tudo mais, estava todo mundo olhando pro burn down. Então de fato estava queimando mesmo as histórias, estava queimando ali as tasks estavam sendo executadas, né, de forma sustentável, as mais pesadas não estavam ficando lá para o fim. Então foi algo que todo mundo estava acompanhando de perto. E havia situações onde o time colocava situações que, cara, será que faz mesmo sentido essa história ou essa funcionalidade? Porque essa daqui é parecida, será que a gente não vai gastar tanto esforço quanto até acabar confundindo o usuário final? Então era colocado ali pelo time, pelo Product Owner também, né? E o cliente de fato, vocês têm razão, vamos riscar essa daqui, faz sentido só ficar com essa. Se tiver uma boa aceitação, a gente pode evoluir e fundir essas duas ideias, ok e tal. Mas no frigir dos ovos é que a equipe, na prática, ela poderia ficar na dela, seguir seguir os planos e o principal, mesmo seguindo os planos, não levaria o tempo ali de 2 semanas naquela sprint, né? Levaria menos tempo. Aí poderia florear, né? Fazer a perfumaria, igual a gente fala, né? Fazer uma perfumaria ali e colocar algo a mais, né? Investir um pouco mais de tempo ali na interface, enfim. Poderia gastar, né? E isso não por mão, mas querendo gerar mais valor para o cliente. Mas não o valor que ele espera, mas sim o que estava na cabeça ali do dev, do Product Owner. E o que isso ia acontecer? Na prática, foi executado essas sprints, ok? Só que o que aconteceu?
Chegou no meio da segunda sprint, o cliente fala assim, meu amigo, só que tem um negócio. Bateu uma tal de LGPD aí, que tá todo mundo falando, e seguinte, nosso aplicativo não tá compliance em vários pontos, tem que rever muitos pontos mesmo, só que eu investi todo o orçamento aqui nessa funcionalidade, né? Não tem caixa, não tem investimento agora previsto para fazer isso. O que a empresa, né, que foi contratada pela startup, virou para ela e falou assim, cara, a gente quer uma parceria sustentável, né? Então a gente não tá aqui só para fazer o que você tá pedindo aqui, tá mandando pra gente fazer. É uma parceria muito bacana, então o que a gente vai fazer? A gente já está executando a segunda sprint e o nosso time já previu que algumas funcionalidades ali, se a gente conseguir abrir mão agora, a gente não precisa executar nem a terceira sprint. Então a gente pode utilizar o time da terceira sprint para fazer as adequações que você já identificou, e a gente pode ainda, inclusive, te apoiar para ver se não está faltando mais alguma coisa. Então, olha que bacana. Olha que bacana e olha que armadilha, por isso que eu falei lá atrás a armadilha. Se o time fica quieto e fica só na cabeça, não, se tiver mais usabilidade aqui, usabilidade sempre bem-vinda, mas se eu investir mais tempo aqui na usabilidade, se eu investir mais tempo aqui no, sei lá, na fluidez de um campo para o outro, no processamento, no formato aqui de processamento da imagem, enfim, vai gerar mais valor para o usuário final, enfim, valor que o time vai estar tirando da cabeça porque não conversou, não fez o processo de entender o que de fato era, né, valor para o cliente ali, para a startup, ou cliente do cliente, né, que seria o usuário final. E no final das contas, se tivesse gastado o time das 3 sprints, no final, a startup poderia até parar, porque não iria valer o risco, né? Porque os dados que eram coletados ali não estavam compliance, então teve todo um processo de adequação ali e tal. E olha que bacana, né? Se eles tivessem seguido pelo caminho de ficar quieto e continuar fazendo as 3 sprints, eles iam concluir, ia ter um produto com certeza melhor do que foi entregue, né? Mas ia ficar estacionado, por quê? A startup teria que tirar o aplicativo do ar, senão ela ia estar pedindo para tomar uma canetada ali, então não ia fazer sentido. Então olha só como é que faz, como que é importante parar, pensar, conversar, não abrir mão, porque não é fácil chegar no valor, o que é valor para o cliente. Às vezes o cliente nem sabe e nem tá disposto, nem tá com energia, tempo, enfim, para debater sobre isso, né, descer um pouco mais, mesmo que seja uma conversa rápida, um 5 porquês ali, ou qualquer coisa que vai aprofundar um pouco mais para deixar explícito o que ele está precisando, né? Então, olha que cenário legal. E aí, a gente tem um outro cenário, né? Lógico, nessa empresa aí, só para deixar claro, o formato é o seguinte: o formato de contrato é ficou como crédito, né, essa terceira sprint, então por isso que foi possível utilizar para a LGPD. No caso, se não tivesse a situação da LGPD, ficaria como crédito essa última sprint, poderia ser utilizado numa função no futuro. Então, o contrato ali foi bem foi bem flexível, né? É formato de parceria mesmo, né? E aí, beleza. Esse foi o cenário legal. Só que aí a gente tem que ter uma visão de valor. Quando a gente fala de valor, a gente fala muito foco do cliente, né? Pensa muito no cliente. Só que a situação tem que ser sustentável e ser um ganha-ganha para a empresa e para o cliente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A sprint tem que gerar valor para o cliente? Tem. Mas tem algo que dificilmente as pessoas pensam, falam e colocam na prática, que é gerar valor para a empresa também, né? Não só financeiro, mas gerar valor em diminuir riscos de manutenções, enfim, de riscos de imagem para a empresa, né? A empresa que presta o serviço ali, nesse caso, para a startup. Então vou dar um exemplo aqui de algo que tem que ser
colocado na balança, tem que ser muito bem pensado, ser comprado por todo mundo, time, empresa, cliente, que é o seguinte cenário. Então vamos pegar aquele exemplo das 3 sprints, certo? Ok. Vamos pensar que quando estavam fazendo a estimativa, vou nem falar de estimativa, mas estava fazendo uma previsão ali que de fato levaria 3 sprints, ok. Só que o cliente colocou assim, muita coisa, e a empresa falou assim, para não perder o cliente, vamos fechar em 3 semanas. 3 semanas não, desculpa, 3 sprints. Tá, vamos, não vamos perder o cliente, enfim. No meio do caminho a gente resolve isso, olha só o perigo. Então vamos lá. Só que na prática, ali na segunda sprint, já foi identificado que, cara, só mais uma sprint não vai dar certo, porque o cliente teve mudança de cenário, ele incrementou coisas ali que não faria sentido. É preto no branco, o orçamento dele não vai fechar só em 3 sprints, ele precisa investir um pouco mais e colocar no mínimo aí uma 4ª sprint para a gente entregar com qualidade. Aí olha só, a visão da empresa, né? Não, a gente precisa entregar, já está combinado, contrato fechado ali com a empresa, a gente precisa entregar esse sprint. Pelo menos funcionando. O erro tá aí. Pelo menos funcionando. Ok. Quando eu falo que tem que gerar valor, às vezes essa decisão tá dentro do time. O time fala, não, a gente tem que entregar porque tem que entregar. Seja Product Owner, seja próprio time ali, enfim, ou se não é no formato ali de produto ou Scrum, seja na estrutura que for, alguém vai puxar a frente e falar, precisa entregar porque precisa entregar. Aí é onde mora o perigo. Então é muito importante tomar atenção quando essa situação acontecer, colocar a mão na mesa e falar, peraí, porque tem um risco, um prejuízo embutido aqui que ninguém tá vendo. Por que eu tô falando isso? Para entregar mais rápido não tem segredo, né? Você vai perder em algum momento em qualidade. Seja uma qualidade, não é que não está funcionando lá para o cliente. E aí é onde mora o perigo. Você vai lá e entrega o aplicativo. Vamos pensar aqui nesse da lista de compra. Beleza, está funcionando. Vamos pensar um módulo ali específico, né? Uma funcionalidade específica e tal. Só que ela foi desenvolvida de uma forma que para o usuário final ali, para a startup, enfim, está funcionando, está lindo, maravilhoso, está lá. Só que ele foi arquitetado de uma forma que ele não tem elasticidade. Então aí chega na Black Friday, não dá nem perto de meia-noite, já era. Já está consumindo todo o recurso do servidor, né, da onde está hospedado aquela solução. E agora, o que vai fazer? O plano de contingência, apagar fogo, né? Aí vai consertar em produção, né, no quente, né? Em meia Black Friday. Faz sentido isso? Acho que não, né? Aquela sprint que ficou faltando saiu caro para a empresa, né? Para a startup. Mas saiu caro também para a empresa que prestou o serviço, porque a startup vai ver assim, cara, você me entregou funcionando, mas não aguenta um pico que para de funcionar, né? Mas tem que ver que aí a falta de comunicação, de deixar as coisas claras, né? De deixar claro qual é o valor que você vai estar entregando. Porque eu não estou julgando a empresa que fez dessa forma. Não é o mérito aqui. O mérito é chegar até o ponto que qual é o valor que eu estou entregando. Se você tem dinheiro só para 3 sprints, né? Se você tem um orçamento só para 3 sprints, eu vou te entregar valor até aqui. E tem que ser maduro, tem que ser consciente isso. Tem que ser colocado na mesa, tem que ter postura. Então, quando você vai até o fim e coloca de fato o que o cliente vai receber, como vai ser, não tem esse susto, por exemplo, nesse caso da Black Friday. Então deu nem meia-noite ainda, de quinta para sexta, acabou, não está funcionando. E aí? Vai ter que correr atrás, enfim? Então, esse é um dos prejuízos, né? O outro tudo bem, vamos pensar que a empresa que prestou serviço para a startup não tenha que dar nenhuma manutenção. Ficou fora, ok. Mas e o prejuízo que vai causar para essa startup, né? Quantas vidas, quantas famílias ali que aquela startup está patrocinando que vão ser afetadas, às vezes vai queimar a startup,
né? Se ela não consegue nem sustentar na Black Friday, ali é para ser uma vitrine, né? Black Friday, resultados ali da Black Friday é para ser um resultado positivo, enfim, uma vitrine, acaba sendo algo que vai ser ruim ali para todos, né? Então, olha o prejuízo de imagem. Aí quem que fez aquela solução? Foi a empresa X. E olha só, tudo isso como pode ser solucionado tendo uma conversa madura, franca e deixando tudo na mesa, que de fato qual é o valor que vai ser entregue ali, né? Então, beleza. Aí, dado todo esse cenário, todos esses exemplos, você vê que, cara, é muito arriscado, é muito perigoso você não prestar atenção nessa questão do valor. Isso existe N formas de fazer. Você pode aplicar Design Thinking, matriz CSD, cara, Inception, nossa, Canva. Mas nada vai substituir uma boa e simples conversa franca, né? Exaurir todas as possibilidades ali de perguntas para o cliente e deixar uma visão clara. Escrito no papel de pão já resolve. Não se esconda atrás da metodologia. Às vezes a metodologia vai esconder o valor também, tá? Então toma cuidado. Você vai aplicar um processo que, mas faz culpa de quem não aplicou. É só um meio a metodologia. Você tem que chegar no fim ali, que é ter claro, explícito e comprado entre as duas partes qual que é o valor, né? Então é muito perigoso. E aí, formas para você no dia a dia, né? Uma delas foi essa, como eu falei, exaurir todas as possibilidades e deixar claro o valor entre as duas partes, né? Cliente e prestador de serviço ali. E eu tô dando esse exemplo da empresa e tudo mais, mas isso é importante você levar pro teu dia a dia. Às vezes você com seu chefe, né? Enfim, você com, né, seu par ali, né, que vai trabalhar, enfim, na tua equipe, que seja, você vai ter a oportunidade de aplicar o tempo inteiro na tua vida pessoal, se quiser, né? É importante deixar as coisas claras. E dói, às vezes dói mesmo porque é desconfortável, é chato, ninguém... Melhor dos mundos quando tem paciência, tem tempo, enfim, mas a gente sabe que não é assim no dia a dia. Então vamos lá, uma das formas é essa, só que tem outras 4 aqui que eu quero colocar para você, que é a primeira. Toda vez que vai executar uma sprint, ela tem que ter uma meta. Ela tem que ter uma meta clara, onde todo o time possa olhar para ela e enquanto está no decorrer da sprint ali, está desenvolvendo, possa olhar para aquilo e ter como parâmetro se você está indo para aquele caminho para atingir aquela meta ou não. Então a meta da sprint é muito importante e não precisa ser nada rebuscado, mas de novo tem que ser simples e claro e que dá o norte para que todo o time possa olhar para ela e seguir todos no mesmo caminho, tá? Há N outras formas de se fazer sem a sprint, só que todas elas acabam deixando o processo mais lento, mais moroso. Então quando a equipe atinge uma maturidade que dá para trabalhar com esse formato de sprint, é benefício para todo mundo, para a empresa, para o cliente, para o crescimento da carreira de todo mundo que está ali dentro do time. Então é N benefícios, vale muito a pena. Então todo sprint tem que ter uma meta muito clara, muito bem definida, beleza? O segundo, burn down. Todo mundo tem que olhar para o burn down. Burn down é um gráfico que ali vai te dar uma visão se dentro de um espaço de tempo você está literalmente queimando, né? Queimando as suas tasks ali, as suas histórias de usuário no espaço de tempo. Tem várias formas de burn down. Burn down que queima tempo, queima pontos de história, né? Uma história de usuário, por exemplo, tem 10 pontos, a outra tem 5, a outra tem 8. Vai somando todas elas e no espaço de tempo, conforme elas vão sendo concluídas, vai subtraindo e aí dentro daquele espaço de tempo tem uma previsão, se você está dentro, está fora. Se você não trabalha com nenhum sistema que possa te dar essa visão, você pode fazer no Excel que dá certo também. Tem vários templates aí na internet que te ajudam a ter essa visão. Se você não tem orçamento, enfim, não dá para trabalhar, tem
tem um aplicativo open source, chama Camboard. Se não me engano ele é francês, é open source, é muito bom. Dá uma olhada, ele traz esse gráfico de burn down, mas se eu não me engano é por pontos. Aí se você quiser ver por tempo, eu não sei se na versão atual ele tá disponível. Você medir por essa forma. Mas enfim, o foco aqui é todo o time, sem exceção, não é só Product Owner, não é só Scrum Master, se não é numa estrutura de produto, de time de produto, time Scrum ali, enfim, seja a equipe que for, todo mundo tem que olhar para o burn down. Que aquilo vai medir até mesmo, até onde você vai ou não, se faz sentido ou não, colocar ou usar um pouco a mais, porque ousadia é bom, mas dentro de um cenário que não vai causar impactos negativos. Não pode ser ousado porque é ousado, tentar uma coisa nova porque é bonito tentar. Tem que ser algo comprado. E isso não é só com você, é com o time que está comprado contigo ali naquela sprint, né? Então todo mundo olhando para o burn down, todo mundo também se compromete com aquele tempo, né? E vai mais afinado para daily, né? Na hora de colocar o que está contribuindo para o crescimento, para a conclusão, para atingir a meta, né, da sprint. Então fica muito claro isso. E se você tiver trabalhar com Gira, trabalhar com alguns outros sistemas aí um pouco mais parrudos, tem um gráfico muito bacana que chama CFD, né? É um gráfico que vai mostrando o acumulado do trabalho que está sendo realizado. Ele também dá uma visão muito boa do valor que está sendo gerado, né? Dependendo ali se foi configurado certinho, é muito legal. Eu gosto bastante dele. E tem um gráfico de burn-up também que pode complementar, mas enfim, tem vários outros, mas vamos ficar só com esses dois, beleza? Terceiro ponto, quarto ponto, né? Deixa eu ver. Isso, quarto ponto. Bugs e incidente. Se você não olha para isso, para tudo, pelo amor de Deus, e começa a olhar. Por quê? Tem uma bendita situação que se você não começar a olhar para os bugs, para o incidente, você está perdendo a oportunidade de crescer, né, na tua carreira, fazer a equipe crescer, gerar mais valor para o cliente, que é de fato medir se está sendo muito bem calibrado ali no planejamento, né, a quantidade de histórias que cabem dentro daquela sprint. Por quê? Às vezes está batendo, beleza, a velocidade da sprint está ok, tá entregando, tá indo para produção, beleza, próxima sprint tá naquele 5, D0, né? Sem uma cadência ali que acabou a sprint já começa a plane e assim por diante. Só que o que acontece? Não tá olhando para os bugs do incidente. A equipe de sustentação tem que ficar dando manutenção ali, às vezes escalando para um suporte nível 2, parando o time de produto, porque chega numa situação que fica insustentável. Então, é muito importante olhar para eles, porque ali mora uma oportunidade gigante. E, inclusive, até mesmo para... Isso requer um grau de maturidade um pouco maior da equipe, mas, de fato, começar a colocar e medir débito técnico. Porque tem situações que, vamos ser sinceros, tem que ser entregue, não tem abertura, ok? E não vai ser o melhor dos mundos que você vai desenvolver, que vai colocar em produção, né? Beleza, mas pelo menos é um débito técnico consciente. O problema é aquele débito técnico que você nem sabe, né? Que ele existe. Que você só fez no modo Go Horse, vai, e ele vai aparecer aonde? Lá nos débitos técnicos, nos incidentes, nos bugs. Então é muito importante ter isso em mente, né? E débito técnico não é à toa, né? Em algum momento vai cobrar, e vai cobrar caro. Vai cobrar o tempo da equipe, a motivação da equipe. E quanto mais tempo passa, mais os juros vai ser alto. Então, é muito importante olhar para os bugs e os incidentes. E aí, por último, algo muito importante... que é a visão do cliente. Mas quando eu falo visão do cliente, não é aquele NPS, né? Net Promote Score, que tem aquela nota de 0 a 10, quanto que aquele cliente pode ser promotor, não é isso. Mas sim, é um feedback sincero mesmo do cliente. Então foi colocado uma funcionalidade XPTO, né? No aplicativo lá, vamos pensar no aplicativo.
foi colocada uma funcionalidade ali no aplicativo que vai te avisando durante o dia que um determinado produto está em promoção, que você mais compra ali, né, no seu dia a dia. Opa, voltamos. Então, como eu estava falando, não é o NPS, né? Mas, e sim, um feedback sincero do cliente. Eu sei que tem produtos que vai ser muito difícil, né? Principalmente produtos em escala. Mas se em algum momento você conseguir capturar, né? A partir do momento que você colocou no ar uma nova funcionalidade, conseguir capturar feedback sincero daquela funcionalidade, isso vai te ajudar também a medir se você está conseguindo absorver e entender o que era valor para o cliente final. Às vezes, se tem uma equipe, tem empresas que têm a oportunidade de trabalhar com Product Owner e UX, tudo junto ali, né? Às vezes o Product Owner tem que assumir esse papel de UX e às vezes você mesmo tem que assumir esse papel de UX, né? E talvez você tenha a oportunidade, tendo esse feedback do cliente, de fato, se você gerou valor mesmo, entendeu o que era valor para o cliente, e conseguiu materializar ali na solução. Então, você tem N maneiras de se fazer isso, vai depender muito do produto que você trabalha ali, enfim, mas é muito importante porque você vai, desde lá da planning, você já vai pensando se de fato está claro aquelas histórias, se elas estão prontas para serem desenvolvidas ou não, vai ficando claro até mesmo as perguntas, né, durante o desenvolvimento, porque você começa a criar histórico, porque pensa no processo. Você foi lá e entendeu, seja por meio da história do usuário, ou até mesmo você lá como usuário. Você foi lá e entendeu o valor que tem que ser gerado. Foi lá e pensou naquela determinada funcionalidade, como aparecer, o que vai chamar e tal. Foi colocado em produção. E o cliente de alguma forma vai dar um feedback ali, né? Seja pelo número de downloads na loja de aplicativo, que tende a aumentar, seja um comentário na rede social, ou algo do tipo, até mesmo dentro da loja. Então, fica atento a isso. Eu sei que no dia a dia vai ser muito difícil, mas cria, nem que se for meia hora, 1 hora por mês, e tenta balizar esse feedback. Vai ser muito importante para a tua carreira, vai ser muito importante para a tua visão ali de construção de valor, beleza? Então, é isso. É isso. Então, se agregou alguma coisa, se gerou valor para você, curte aqui o vídeo, deixa um comentário, coloca aí uma situação que você conseguiu traduzir o valor e deu muito bom, ou que não deu muito bom. Comenta aí, vou gostar muito, vou ler, vou responder, enfim. E se você quer compartilhar esse vídeo para alguém, enfim, colocar isso no dia a dia, por favor, compartilhe, né? E se você quer receber mais vídeos como esse, se inscreve no nosso canal, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.